Enem 2019, Matemática e suas tecnologias. Questão 145, prova amarela. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em 1 unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em 1 unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Vamos à resolução. Bom, inicialmente sabemos que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Vamos escrever isso. Força de defesa, estou chamando FD, coloquei igual a N, pois a força de defesa é diretamente proporcional ao nível, chamei nível de N. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Em uma fórmula, dentro de uma equação, é fácil de perceber. A força de defesa eu coloquei no primeiro membro e o nível no segundo membro. Se eu passar o N para o primeiro membro, ele vem dividindo. Então, em uma fórmula, digamos assim, quando eu divido duas grandezas, essas grandezas são diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. A força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Por isso que eu coloquei E ao quadrado, que é o quadrado da experiência. Também é diretamente proporcional. Veja que se eu passar o E ao quadrado para o primeiro membro, vai ficar dividindo. Então, é uma dica para saber em uma fórmula quando duas grandezas são diretamente proporcionais. Inclusive, olha, o nível e a experiência ao quadrado, elas são inversamente proporcionais, pois estão se multiplicando na fórmula aqui. Outra coisa, se a questão dissesse que a força de defesa é inversamente proporcional ao nível, eu escreveria FD igual a 1 sobre N. Aí o N, se passasse para esse lado, ia passar multiplicando a força de defesa. Então, quando está se multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. O K que eu escrevi aqui é uma constante de proporcionalidade. Nós vamos descobrir, com mais dados que a questão vai dar, essa constante, o valor desse K. Bom, ainda dentro do texto ele diz o seguinte: enquanto que sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, força de ataque, chamei FA, diretamente proporcional à experiência, diretamente proporcional à sua experiência, que eu chamei de E ao quadrado do nível. Então, se eu passar o E para o primeiro membro, vai ficar dividindo, diretamente proporcional à força de ataque. Se eu passar o N ao quadrado, também vai passar dividindo. Então, N ao quadrado, diretamente proporcional à força de ataque. E o K2, K2 linhas, é a constante de proporcionalidade. Bom, agora, no início do jogo, foi dito o seguinte aqui: os jogadores iniciam o jogo no nível 1, experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Vamos anotar: início do jogo, nível 1 dos jogadores, experiência 1, força de ataque 2 e força de defesa 1 de cada jogador. Se nós substituirmos essas grandezas dentro dessas fórmulas que criamos, dessas relações,
Então nós vamos descobrir essas constantes aqui de proporcionalidade. Então, para a força de defesa, substituindo o N por 1, o E por 1, fica assim. E a força de defesa é 1 também, né? Aí fica 1 é igual a 1 vezes 1 ao quadrado vezes K'. Como 1 vezes 1 ao quadrado é 1 e 1 vezes 1 é 1, então esse 1 passando dividindo aqui vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1. Logo, K' é igual a 1. Eu vou colocar 1 no lugar desse K', que não vai alterar em nada porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Já para a força de ataque, nós teremos força de ataque, os jogadores começam com força 2, então FA igual a 2, segundo o enunciado, né? A experiência é 1, então é igual a 1, e o nível 1, N igual a 1. Então aqui 1 ao quadrado é 1 e 1 vezes 1 é 1. Esse 1 passando dividindo para o segundo membro, para o primeiro membro, 2 dividido por 1 é 2. Então o K duas linhas é igual a 2. Logo aqui eu vou escrever 2. Escrevendo então essas relações, então agora nós sabemos que FD, que é a força de defesa, é igual ao nível vezes a experiência ao quadrado. Não preciso colocar vezes 1, que é elemento neutro na multiplicação. Já o FA, que é força de ataque, é igual à experiência vezes o nível ao quadrado, vezes 2, que foi a constante de proporcionalidade. 2, foi o K duas linhas. Beleza. Agora, para finalizar, é o seguinte. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. Aí, finalizando, o jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre a força de ataque, sua força de ataque, e a força de defesa de seu oponente era. Então precisamos calcular a força de ataque de J1 e a força de defesa do seu oponente, que é o J2. Essa diferença vai dar uma das alternativas. Então, pelo enunciado, o jogador do J1, aqui pegando, eu quero a força de ataque dele, nós já temos definida aqui como se calcula a força de ataque. Pelo enunciado, o nível é 4 do jogador J1, então aqui vai ser 4 ao quadrado e a experiência é 5. Então eu vou ter 5 vezes 4 ao quadrado, que é o nível do jogador J1, né, vezes 2. 4 ao quadrado é 16, o dobro de 5 é 10, 10 vezes 16, 160. Então, força de ataque de J1, 160. Agora, jogador J2, eu quero a força de defesa. O jogador J2 tem nível 2 e experiência 6, então eu vou colocar 2 no lugar de N e 6 no lugar de E, vai ficar o dobro de 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36 e o dobro de 36 é 72. Para finalizar, a diferença entre a força de ataque de J1 e força de defesa de J2 é 160 menos 72 igual a 88. E a alternativa correta, letra B. Morreu Maria Preá. Forte abraço e até a próxima.